tarde, galera do segundo ano. Um abraço a todos os alunos do segundo ano da Rede Estadual de Pernambuco, em especial o pessoal lá do Cônego Jonas Taurino. Continue forte, firmes, avante guerreiros nos estudos. Estamos aqui para contribuir com o teu aprendizado. O tema da nossa aula de hoje é comportamento da água e os diagramas de fase. Mas antes de chegarmos nesse tema, deixa eu falar um pouquinho sobre a dilatação, aplicação no nosso cotidiano. A gente sabe que o cotidiano, gente, é o que acontece no nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia é o nosso cotidiano. Então você tem nos prédios, no dia a dia, as juntas de dilatação de uma ponte, por exemplo. As juntas de dilatação de uma ponte, elas evitam que variações das dimensões devidas às mudanças de temperatura danifiquem a estrutura, especificando que é uma dilatação térmica, que é uma dilatação térmica linear. Olha a recapitulação aí, a dilatação linear é o aumento em uma única dimensão. É quando fornece calor e ele dilata, ele aumenta linearmente, ele aumenta o comprimento, ela é unidimensional. Olha na tela, tu tem aí uma barra de comprimento 100 centímetros. Você forneceu calor e ela dilatou 0,012. Uma outra barra que tem 200 centímetros, o dobro do comprimento, dilatará mais. Então, a dilatação é também proporcional ao comprimento inicial. Quem tiver comprimento inicial maior, dilata mais. A variação de comprimento ΔL de uma barra que sofre aquecimento é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial. Traduzindo, quem tem comprimento inicial maior, dilata mais. Dilatação linear, gente, agora com relação à variação de temperatura. É a mesma barra, só que uma sofreu uma variação de 10 graus Celsius e a outra de 20 graus Celsius. Olha a figura. A figura em A, você tem uma barra recebendo calor, a temperatura variou 10 graus Celsius. Olha a dilatação. Aí você forneceu uma variação maior, mais calor, mais energia, dilatou o quê? Mais. Olha a lei. A variação de comprimento ΔL de uma barra que sofre aquecimento é diretamente proporcional à variação da temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a dilatação. Olha a fórmula em espanhol, olha a fórmula, chico. ΔL é igual a LO alfa delta T. Essa é a expressão da dilatação linear. Uma dilatação unidimensional, numa única direção. O coeficiente de dilatação linear é chamado de alfa. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. Cada material tem o seu próprio coeficiente. Será que o alumínio dilata do mesmo jeito que o cobre, que o ferro? Não. Cada material tem o seu próprio alfa, que é o coeficiente. Vejamos que o coeficiente de dilatação linear, ele é proporcional à variação do comprimento, gente, mas inversamente proporcional ao comprimento e à variação na temperatura. No exemplo anterior, nós calculamos o coeficiente e deu 0,00012, que não escrevemos assim. Devemos escrever em notação científica como os cientistas. 1,2 vezes 10 a menos 5. É mais chique escrever assim. Então, o coeficiente alfa é um coeficiente que diz a característica do material dilatar mais ou menos. Vimos também que existe uma tabela, a chamada tabela dos coeficientes, para quem tenha maior dilatação
e para quem tem a menor dilatação. Chumbo, zinco, alumínio, prata, ouro, concreto, vidro comum, granito, pirex e porcelana. Aí tem um design de quem tem dilatação maior e quem tem dilatação menor. Quanto maior for o coeficiente, aumentando o coeficiente, aumenta a dilatação. Qual é o material na tabela que tem maior valor do coeficiente? Muito bem, o chumbo. Então tem a maior dilatação. Qual é na tela o material que tem o menor coeficiente? Muito bem, a porcelana, ela tem menor o que? Dilatação. Bom, a dilatação superficial, a expansão ocorre nas suas duas dimensões lineares, ou seja, na área total do corpo. Beta é igual a 2 alfa. Alfa é o coeficiente de dilatação linear e beta é o coeficiente superficial. Na figura, você percebe que dilatou de forma superficial. Quer dizer, a moeda ela não entrava, não é? A moeda não entrava quando estava aquecida e depois a moeda passou a entrar quando ela se dilatou, ok? Então a moeda dilatou, é a dilatação superficial. A equação de ΔS é igual a beta, SI, que é a superfície inicial, e ΔT. A dilatação superficial, ela é bidimensional. Gente, dilatação volumétrica, a grande maioria dos corpos sólidos possuem 3 dimensões: altura, comprimento e espessura. Quando aquecido, o sólido sofre expansão em cada uma delas, resultando em um aumento no volume total do corpo, onde γ, que é o coeficiente volumétrico, ele é tridimensional. Então, nessa tela inicial, nós falamos na dilatação dos sólidos. E a última aí é a dilatação volumétrica. Olha para mim. Os sólidos podem se dilatar de quantas formas? 3. O sólido dilata linearmente, superficialmente ou volumetricamente. Estamos falando da linear, superficial e volumétrica, cada uma com as suas dimensões. A linear é unidimensional e o coeficiente é alfa. A superficial é bidimensional e o coeficiente é beta. E a volumétrica é tridimensional e o coeficiente é γ. Os sólidos podem se dilatar de 3 formas. Vamos focar agora na dilatação dos líquidos. Ó na tela, Aninha. Dilatação dos líquidos. ΔV líquido é ΔV aparente mais ΔV do recipiente. Ei, Nogueira, traduz. ΔV líquido é a dilatação volumétrica real, porque em geral os líquidos estão contidos em recipiente sólido. Aí você fornece calor, dilata o líquido e dilata o sólido. Os dois dilatam ao mesmo tempo. A aparente é a parte do líquido que transbordou, dilatou, e do recipiente é só o sólido que está vazio. Bom, vamos focar agora, vamos raciocinar agora na dilatação anômala, ou seja, dilatação irregular da água. Por que é chamada dilatação? Aumenta a temperatura. Por que é chamada anômala? Porque é irregular. Água, a substância líquida. Vejamos. A água líquida contrai-se ao ser aquecida de 0 a 4 graus Celsius. É aí que é porque é anômala. Porque, em geral, todo corpo que recebe calor, todo corpo que de 0 a 4 graus Celsius está aumentando a temperatura, deveria sim o quê? Dilatar. O que acontece com a água? Contrai.
Então é anômala. Quer dizer, ela está recebendo calor, está contraindo. Por isso que é chamado dilatação irregular. Então a água líquida contrai ao ser aquecida de 0 a 4 graus Celsius e dilata-se quando aquecida a partir de 4 graus Celsius. É como se 4 graus Celsius fosse uma temperatura o quê? Crítica, limite. De 0 a 4 graus Celsius, o volume diminui, a densidade aumenta, a pressão aumenta. É por isso que você tem sua coca gelada, ou então um refrigerante gelado, e você bota lá no congelador. Ou então, Robertão, a cervejinha no final do dia, coloca lá no congelador. E se esquecer, ele vai pipocar. Por que vai pipocar, Nogueira? Porque dentro a pressão aumenta, você tem uma redução de volume, a densidade aumenta, a pressão aumenta e estoura. Porque o comportamento da água é um comportamento irregular, chamado de anômalo. Voltando, assim, a 4 graus Celsius, o volume de água, da massa de água, é mínimo, mas a densidade é máxima. Olha no gráfico, gente. Você tem um gráfico aí do volume em função da temperatura e ao lado tem densidade em função da temperatura. Primeiro observe do volume. De 0 até 4 graus Celsius, o volume reduz. De 4 graus Celsius é o volume mínimo e a partir de 4 o volume aumenta. Tu percebe nesse gráfico que no eixo da ordenada é o volume e no eixo da abscissa é a temperatura. Observe que de 0 a 4 graus Celsius há uma redução de volume e a partir de 4 graus Celsius há um acréscimo de volume. Vamos observar no gráfico ao lado, que é a densidade. Lembre-se que a densidade é a massa sobre volume. Lembre-se que a densidade é inversamente proporcional ao volume. Então, observe o gráfico de 0 até 4 graus Celsius. Olha o que acontece com a densidade. Aumentou, muito bem. E de 4 graus Celsius em diante, a densidade diminui. Por isso que é chamado comportamento anômalo. Gente, a teoria foi vista. Vamos agora praticar. Nada melhor do que praticar para a gente reforçar o nosso aprendizado. Vamos lá? Um fio metálico tem 100 metros de comprimento e coeficiente de dilatação igual a 17 vezes 10 a menos 6. A variação de comprimento desse fio, quando a temperatura varia 10 graus Celsius, é... Gente, olha no enunciado. Um fio metálico de 100 metros de comprimento. Isso é LO. Isso é o comprimento inicial do fio. 100 metros, 10 ao quadrado. No enunciado também, ele diz quanto vale alfa, quanto vale o coeficiente de dilatação do material. Muito bem, 17 vezes 10 menos 6. E também disse quanto foi que a temperatura variou. A temperatura variou 10 graus Celsius. Ó, a chamada. Comprimento inicial, presente, professor, 100 metros. Coeficiente de dilatação, presente, professor, 17 vezes 10 menos 6. Variação de temperatura, cadê você? 10 graus Celsius, presente. E a variação de comprimento? Faltou. Vamos calcular? Então, o que ele quer calcular é a dilatação. Olha na fórmula. ΔL é igual a alfa vezes LO vezes Δθ. No lugar de alfa, tu coloca 17 vezes 10 a menos 6. No lugar de LO, tu coloca 100, mas fica ligado que 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. E a temperatura variou 10. Gente, ΔL, 17 vezes 10 a menos 3 metros. 10 a menos 3 metros é a mesma coisa que 17 milímetros, porque milímetro é a milésima parte do metro. Se milímetro é a milésima parte do metro, então foi 17 milímetros. Então significa dizer que aquela barra que tem 100 metros de comprimento,
que tem aquele coeficiente e que variou a temperatura, em 10 graus Celsius, ela dilatou, ela cresceu 17 milímetros. Essa é a dilatação, povo de Deus. Vamos voltar um pouquinho só para entender melhor. Vamos voltar só um pouquinho para entender melhor. Olha enunciado. Um fio metálico tem 100 metros. 100 metros de comprimento. Então esse é LO, que é o comprimento inicial, que é 10 a segunda. O coeficiente foi igual a 17 vezes 10 a menos 6. Isso é alfa. Variação de comprimento, que é ΔL, ele quer saber. E a temperatura variou 10. Olha o que fizemos. ΔL igual a alfa vezes LO vezes Δθ. No lugar de alfa, tu colocou 17 vezes 10 é menos 6. Tu pensa agora comigo, gente. No lugar de 100, tu coloca 10 à segunda. Pensa aí, no lugar de 100, tu colocar 10 à segunda. E do outro lado, tu tem 10 à primeira. 10 à segunda vezes 10 à primeira dá 10 à terceira. Tu repete a base e opera os expoentes. Fica menos 6 mais 3. Menos 6 mais 3, é por isso que apareceu aí 10 elevado a menos 3. Deixa eu explicar melhor. 17 vezes 10 menos 3, metros. Professor, por que está em metro e agora está em milímetro? Olha para mim. Existem as unidades múltiplas e submúltiplas. Eu vou focar nas menores que o metro, que são chamadas submúltiplas. Tem metro, depois tem decímetro, depois centímetro e depois milímetro. Vamos de novo? Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Decímetro é a 10ª parte do metro. Centímetro é a 100ª parte do metro. Milímetro é a 1000ª parte do metro. Professor, explica melhor? Olha para mim. Metro, decímetro. Mesmo que você não saiba matemática, vê. Metro, decímetro. Um metro tem quantos decímetros? Metro, decímetro. 10. Muito bem. Metro, centímetro. Metro, centímetro. O metro tem quantos centímetros? 100. E olha o biquinho. Metro, milímetro, milímetro, ó, milímetro de 1000. Então, metro tem quantos milímetros? 1000. Então, milímetro é a 1000ª parte do metro. Voltando na tela, onde tem 10 a menos 3 metro, isso é milímetro, ou seja, 17 milímetros. Significa dizer que ela variou e aumentou o comprimento em 17 milímetros. Agora, falando um pouco daquela dilatação anômala, vamos focar agora, na aula de hoje também, na dilatação irregular, na dilatação anômala. Por que esse termo anômala? Por que esse termo irregular? Porque, em geral, quando o corpo recebe calor, ele se dilata. Recebeu calor, recebeu energia, dilatou. O que acontece com a água? A água entre 0 e 4 graus Celsius, olha, 0 para 4 graus Celsius, a temperatura aumenta. Muito bem. O volume devia aumentar. O que acontece com a água? Diminui. Então, de 0 a 4 graus Celsius, a água reduz o volume. Por esse fato, redução de volume é chamada de dilatação irregular. A água é por esse fato também que nos países em que tem congelamento, lembra aqueles lagos congelados? Ele fica em cima, o lago fica congelado, uma espessa camada de gelo, mas nas profundidades tem água. Porque o comportamento da água ele é irregular. Ele chega em um determinado momento onde o volume reduz e a pressão aumenta. Não esquece das unidades. Quando fala unidades, a gente fala sistema internacional. O volume está em metro cúbico e a densidade
quilograma por metro cúbico. Então, voltando, a água líquida contrai-se ao ser aquecida de 0 até 4 graus Celsius e dilata-se quando aquecida a partir de 4 graus Celsius. Tu percebe que a dilatação anômala está aí? De 0 a 4 graus Celsius, ela foi aquecida e contraiu. E a partir de 4 graus Celsius, ela foi aquecida e dilatou. Assim, a 4 graus Celsius, o volume de dada massa de água é mínimo e a densidade é máxima. Temos o gráfico volume em centímetros cúbicos e a temperatura em graus Celsius. Temos a densidade em grama por centímetro cúbico e a temperatura em graus Celsius. No caso do gelo, olha a densidade, 0,9. Se fosse água, seria 1, porque cada material tem sua própria densidade. Não esquece que a dilatação dos líquidos são 3. Dilatação real, dilatação aparente e dilatação no recipiente. Olha para mim. Você coloca numa panela o leite para ferver. Você vai colocar na panela o leite para ferver e vigia lá o fogão de manhã. Você comprou esse fogão, está novinho mesmo, vigia. Bota o leite lá num bule para poder ferver. Aí recebe calor a panela, recebe calor o leite, mas tem que vigiar. Quem é que dilata mais rápido? Comparando entre a dilatação do recipiente e a dilatação do líquido, qual é aquela mais rápida? Muito bem, então em geral os líquidos se dilatam mais rápido, é por isso que transborda. É por isso que para se medir a dilatação volumétrica real do líquido, tem que medir a aparente e a do recipiente. E lembrar que a dilatação da água tem um comportamento irregular, tem um comportamento anômalo. Por quê? Porque de 0 até 4 graus Celsius a temperatura aumenta, mas o volume o quê? Reduz. Em 4 graus Celsius tem um volume mínimo. E a partir de 4 graus Celsius ele recebe calor e se dilata. Bom, povo de Deus, basicamente o foco é esse. É falar em todas as dilatações. Então o tema de hoje foi dilatação dos sólidos e a dilatação dos líquidos. Não esquece, os sólidos são 3 formas de dilatar: comprimento, volume e superfície. Nogueira dá um exemplo. Comprimento é metro, área é metro quadrado, volume é metro cúbico. É por isso que alfa está para 1, beta está para 2 e gama está para 3. São as relações dos coeficientes de dilatação. Receber calor dilata volumetricamente, enquanto os líquidos dilatam mais rápido, com exceção da água, porque tem um comportamento irregular. Os líquidos estão contidos em recipientes sólidos, então existe a dilatação volumétrica real, que são os dois. Valeu, meu povo, fica com Deus e até a próxima, gente!